Fala aí, Brasil, meu povo, minha pova, meus amores, minhas amoras, como estamos? Graças a Deus, nós estamos cada dia melhor, com notícias boas, sim, notícias boas. As coisas vão abrindo o nosso caminho do Mar Vermelho para a gente passar, né? Então, gente, por que eu falei do Mar Vermelho? Porque ontem foi nosso domingo de Páscoa, né? Semana passada foi a nossa Semana Santa. Comemoramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E a mensagem de ressurreição não se trata apenas da nossa alma, né? Se trata da nossa ressurreição de sonhos, ressurreição de crenças que muitas das vezes nós matamos, né? Então nós não podemos perder nossa fé, né? Nós temos que realimentar a ressurreição dos nossos sonhos, acreditar, confiar em Deus que Ele ressuscita a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa esperança, não só na Páscoa, mas a cada dia. Basta ter fé, né? Então, eu já quero agradecer, eu já vou começar o vídeo, muita calma. Mas eu quero agradecer àqueles que participaram comigo da live de Páscoa no sábado, tá? Eu vou citar os nomes daqueles que estavam falando comigo na live, me ajudando, né? Que foi o Fernando Cavalcante, o Carlos de Souza, o J. Silva, Gilcemar Moreira da Silva, Lucivaldo Martins e o Rei Jorge Lins, tadinho, que chegou já no final, ele queria mais, mas ficou o vídeo no canal, tá bom? Então, muito obrigada a vocês, feliz Páscoa para vocês, atrasado, mas sempre, porque ressurreição é todo dia, né? Tem uma data para comemorar, mas a gente pode ressurgir com tudo a cada novo dia, né? A cada dia que amanhece para cada um de nós é um direito à ressurreição, tá bom? Então vamos que a gente já começou a semana quente, gente. O assunto da semana vai ser sobre abuso de poder. E já começou com três fatos diferentes com o mesmo tema. E nós vamos falar dos três, tá bom? Bom, o que tá bombando mesmo nas redes agora, porque estava rolando até ainda há pouco, é a cassação do Sérgio Moro por abuso de poder eleitoral, né? Por conta de arrecadação, de fundo de campanha, de um partido, porque ele queria ser presidente, a gente lembra dessa história, né? E aí depois mudou de partido para tentar a presidência e dinheiro de partido, e depois veio como senador, enfim. Então ele começou esse julgamento, tá? Independente, gente, do que a gente acha de Sérgio Moro, eu tenho meu pé atrás com ele já há muito tempo, antes mesmo, tá, dele se tornar ministro de Bolsonaro. Eu acho que houve um pouco de tendência, de certa parcialidade, sim, na Lava Jato. Estava indo tudo muito bem, enquanto era só o PT, depois começou a aparecer PSDB e a coisa já ficou um jogo dividido, porque o PSDB era um jogo dividido. Naquela época, nós tínhamos 2 líderes do PSDB e não podia haver 2 líderes, que era o Alckmin de um lado e Aécio Neves do outro. Então ficou tendencioso, na minha opinião, porque ele trouxe à tona até coisas do PSDB, mas focado no Aécio Neves, que era uma liderança que batia de frente com o Alckmin. E o Moro era PSDBista declarado, né? Só que parece que a tendência dele era mais Alckmin. Então,
Mas independente, gente, essa é a minha visão. A minha visão é de que ele entrou sim no governo Bolsonaro como ministro, aproveitou a fama de herói para dar uma derrubada no Bolsonaro, para favorecer quem nas próximas eleições? Se não era o PT. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não tem nada a ver com a outra. O que tem a ver é que pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Né? Inclusive, na época também, parece que houve um abafa-caso para o lado do MDB de Temer, né? Então, a coisa me gerou suspeitas. Mas, de novo, pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Então, se nós formos levar realmente a sério essa história de abuso de poder, tá, de campanha eleitoral, gente, não vai sobrar ninguém lá em cima, não vai. Tanto que eles mexem nas leis, fazem PL, agora pode, não pode, ajuda de empresário, sempre dão um jeito para haver abuso de poder financeiro no que diz respeito a eleições, abusos de poderes eleitorais. O próprio PT, né, gente? Né? Então, é aquilo. Ou bate em todos ou não bate em nenhum. Mas, por que o Moro? A gente vai lembrar do porquê isso está acontecendo com o Moro. E não, por coincidência, o PL do Valdemar da Costa Neto, que nunca foi um bolsonarista, se aproveitou do nome para poder levantar o partido, como a maioria daqueles que se encostaram no Bolsonaro foi para levantar o próprio nome. Não porque eram bolsonaristas, não porque eram conservadores, não porque eram patriotas. Certo? Esse é o caso do PL do Valdemar da Costa Neto. Né? Se aliou ao PT e uns partidos de esquerda para pedir essa cassação do Moro. Por que será? Enfim, não vem ao caso. Começou hoje. Tá? Então, a gente vai lembrar por que isso tudo está começando. Vamos dar uma olhadinha num vídeo, só para avivar a memória. Estavam 3 ou 4 procuradores lá e perguntavam tudo bem, falavam, não está tudo bem, só vai também quando eu fuder esse bolo. Não se exporta a palavra fuder aqui. É quando eu falava assim, eu tô aqui para me vingar dessa gente. Pois é, Dom Ratão de cara escancarou que ele queria feder com o Moro. E vem PT com Valdemar da Costa Neto, que apoiou muito o Lula, e entram com esse pedido junto com partidos de esquerda, né? Não é coincidência, gente, não é coincidência, né? Então, mas o que acontece, gente? Tá começando, vamos feder o Moro. Sim, tá começando. Não começou tão simples. Primeiro, a gente vai ver o que a Lula News, né, através da Mortadela Lima, tem a dizer sobre o que está acontecendo. Vamos dar uma olhada na Mortadela Lima. A gente trouxe aqui no início do Conexão, já na nossa escalada, que o Conselho Nacional de Justiça, que é basicamente o órgão que tem por missão institucional vigiar, né, acompanhar e eventualmente punir excessos da judicatura, da justiça, do judiciário. E bom, o CNJ iniciou há algum tempo já, por meio de seu Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Luiz Felipe Salomão, que é ministro do Superior Tribunal de Justiça, STJ, uma correição na 13ª Vara. O que é isso? Basicamente, trocando em miúdos, é um pente fino. Essa correição chegou finalmente ao fim. O processo está pronto, foi liberado para os pares e deve ser pautado ainda esse mês, se não houver embaraço político, e eu vou contar isso também.
o relator avisou a aliados, inclusive integrantes do CNJ, que vai pedir pauta para o processo a respeito do pente fino na 13ª Vara na próxima sessão do Conselho. E aí a gente precisa entender o que é que está em jogo. Quando a gente fala de correição, a gente está falando de olhar absolutamente todos os atos que foram tomados na vara, que ficou famosa sobre a presidência de Sérgio Moro. Ele era o juiz da 13ª Vara, o titular da 13ª Vara, teve uma sucessora que deu continuidade exacerbada, até eu diria, porque ela literalmente copiou e colou trechos de decisões de Sérgio Moro para julgar outros achados, que não os que ele havia julgado antes, mas ainda assim ela achou por bem copiar e colar. Para vocês terem uma ideia, julgando o processo do sítio, ela copiou e colou o endereço do apartamento triplex que havia levado à primeira condenação de Luiz Inácio Lula da Silva. É basicamente desse tipo de erro grosseiro que se trata, cometido por Gabriela Hardit. Isso também entrou na correição, mas é exclusivo, eu trago aqui para vocês, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, os desembargadores, que não só chancelaram e muitas vezes majoraram as percepções de Sérgio Moro, inclusive sobre destinação de recursos obtidos pela Operação Lava Jato, também dançam agora à beira do precipício da justiça. Para vocês entenderem, quando o relator trouxe à baila o caso de Gabriela Hardit e houve uma articulação lá dentro do CNJ atribuída ao presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, que foi por anos um defensor inconteste da Lava Jato, até perceber que a Lava Jato havia entrado com os dois pés na política, quando o Moro decide ser ministro de Bolsonaro, tendo durante a eleição dado decisões importantes para favorecer a campanha do ex-presidente. Até ali Barroso era um defensor inconteste da Lava Jato, mas ele voltou a atuar no sentido de conter os danos sobre os integrantes da operação no CNJ. A ponto de, você acompanhou aqui no Conexão e também na edição das 18 lá atrás, o processo contra Gabriela Hardit está pronto para ser julgado. Barroso simplesmente o pula da pauta, não o pauta. Agora, vamos ver o que ele vai fazer com a correição da 13ª Vara. Aos aliados, aos integrantes do CNJ, inclusive em sessão, o relator do processo, ministro Luiz Felipe Salomão, disse que era saudável aguardar o final dessa correição, desse pente fino, para que se pudesse ali, tendo o quadro completo, avaliar, abro aspas, crimes cometidos, fecho aspas, pelos integrantes da justiça que atuaram na Lava Jato. O que essa aspas, crimes cometidos, de novo eu destaco para você, nos mostra que ele, Leilani, ao passar o pente fino, pegou mais do que caspa, né? Pode ter lândia, pode ter piolho, pode ter problema grave no seio da Lava Jato. Abril será o mês do inferno astral de Sérgio Moro. Por quê? Além do pente fino no CNJ, que vai trazer ingredientes, no que diz inclusive a versação de recursos, de novo, obtidos pela Lava Jato, ele enfrenta um julgamento no Tribunal Regional Eleitoral. É isso, né? Ela explica para poder justificar o que está acontecendo. Só que vamos dar uma olhada em outro trechinho do que a Mortadela Lima fala. Dia 1º de abril, o dia em que o acerto de contas do juiz da Lava Jato com a justiça começa a ser traçado, quase 11 anos depois do início, auge e apogeu da operação que mudou a política nacional, lançando aos leões os antigos manda-chuvas do Congresso e dos governos do PT, PSDB e MDB. Moro pode ter o mandato cassado pela Justiça Eleitoral. A acusação, abuso de poder econômico. Essa luta, gente, começa hoje, mas ela está longe do fim. Você vai entender aqui no Conexão que, independentemente do resultado no Tribunal Regional Eleitoral, ambos os lados, tanto a defesa de Moro como a acusação, sabem que essa guerra só vai terminar no Tribunal Superior Eleitoral, mais perto do fim do ano. Mas não é só. Abril tem tudo para ser o mês do inferno astral de Moro.
Exclusivo. O Corregedor Nacional de Justiça finalizou o processo que passou um pente fino na 13ª Vara de Curitiba. Ele liberou o caso aos pares e vai pedir pauta na próxima sessão do CNJ. Para entender, nesse precipício não dança só Moro, mas ele, Gabriela Hardt e os desembargadores do Tribunal Regional Federal, que chancelaram cada ato do ex-juiz, hoje. Então, gente, começa um grande problema aí. Para afetar o Moro, né, vai ter que ofender. Gente, hoje eu tô bem, hein? Para afetar o Moro, vai ter que afetar a Gabriela, né? O juiz do TRF4, enfim. Vai ser um boliche. Vão derrubar vários pinos por uma vingança. Por que é vingança? Tá? É vingança. Enfim. E aí houve advogado de defesa, de acusação e etc. Mas o mais importante, por enquanto, foi o voto do relator. Tá? Deixa eu lembrar o nome do relator, é o desembargador Luciano Carrasco Falavinha. O voto dele foi para absolvição, alegando, inclusive, que não há provas consistentes. Vamos dar uma olhada. No RO 060161619, relatado pelo ministro Og Fernandes, publicado em 19 de dezembro de 2019, o TSE assentou que Selma Arruda havia recebido R$1,5 milhão de Gilberto Possamay, consolidada por empréstimo, tendo pago de sua conta pessoal valores para empresas de publicidade, tendo Gilberto, posteriormente, sido escolhido suplente de Selma. Naquele efeito, Selma doou R$180 mil para sua própria campanha, tendo apresentado declaração de imposto de renda com disponibilidade financeira de R$ 283.990, sendo que Hélia Maria Andrade Marinho recebeu, em abril de 2018, R$ 24 mil diretamente de Selma, mas no período eleitoral fez depósito em favor da candidata de R$ 7 mil. Constou também que Guilherme Lehmann prestou serviços de campanha no importe de R$ 15.399, ao passo que recebeu diretamente de Selma o valor de R$ 14 mil no período pré-eleitoral. E consta ainda que o advogado Lauro José da Mata recebeu na pré-campanha de Selma Arruda o valor de R$ 92 mil diretamente da candidata. Há ainda comprovação de outras despesas pagas diretamente pela pré-candidata à época aos fornecedores. Em outros termos, no julgado de Selma Arruda, houve identificação de campanha eleitoral clara para o Senado, com produção de amplo material específico de campanha, jingle, peças de marca, etc. Como se pode ver, aquele caso não guarda absolutamente nenhuma relação com o que se acusa aqui os investigados. Valendo anotar a circunstância relevante. Toda a campanha de Selma, desde o início, era direcionada ao Senado por Mato Grosso, não exigindo pretensão à presidência da República. Como constou no voto do ministro, que a empresa Gênios não desvisou sua atuação durante o período antecipado ou o período próprio. Em outras palavras, atividades típicas de campanha e atividades típicas de pré-campanha foram realizadas simultaneamente em favor dos recorrentes, o que não se vê aqui. Lembrando que a candidatura frustrada à presidência mudou para a Legislativo de São Paulo, frustrada também pela atuação do Partido dos Trabalhadores, resultando no indeferimento do domicílio eleitoral naquele estado. Além do mais, aqui não houve doação pessoal do próprio candidato à própria campanha em valores sem qualquer lastro e todas as despesas do caso e julgamento foram contabilizadas. Considerando as circunstâncias do caso, é inevitável, a partir dos elementos que foram amplamente discutidos aqui, afastar qualquer vinculação do presidente Selma Arruda, a fim de não se induzir em erro o julgamento. Olhando detidamente para o caso desta ação de investigação judicial, ainda que se pudesse conceber a prática de ilícito, é certo que eventual condenação exigiria prova robusta, e aqui cito o acordo do ministro Carlos Rohrbach, e também outro do ministro Gilmar Mendes, Benedito Gonçalves e Alexandre Moraes. A narrativa das iniciais de abuso de poder econômico não foi evidenciada pela prova produzida. Os gastos da pré-campanha, devidamente contabilizados, não propiciam a perir prova robusta para a cassação do diploma dos investigados. O histórico dos gastos analisados um a um não autoriza a conclusão de ilícito para a cassação. Aqui, senhor presidente, parto para o final.
A análise condensada de tudo aquilo que se viu nesse processo induz a conclusão segura da improcedência do pedido. O juiz deve aplicar o direito e se ater ao que tem nos autos e seguir a lei, independentemente do juízo popular sobre este ou aquele caso ou pessoa, ainda mais quando evidente ampla polaridade na sociedade atual e os reflexos da justiça midiática. Não está em julgamento a Lava Jato, seus acertos com revelação de corrupção nunca antes vista, como os erros do investigado que já foram reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal. Na espécie, o que se viu, não há condições para a procedência do pedido. Não houve abuso do poder econômico, não houve prova de caixa 2, muito menos abuso dos meios de comunicação. O Ministério Público Eleitoral afirma ser possível o downgrade de cargos, porém a análise deveria ser a soma das despesas, tal como fizeram as iniciais. Ouvida por completo o jogo político, aqui corroborado pelo comportamento de um dos autores que contribuiu para a mudança de candidatura e a impossibilidade de se criar inelegibilidade não prevista em lei. Destarte, deve ser considerados os gastos de cada campanha para concluir eventual excesso não verificado, até porque não provado o direcionamento da candidatura e pré-campanha ao Senado no Paraná desde o início, com a candidatura presidencial frustrada em candidatura ao Legislativo de São Paulo, obstaculizada pelo próprio investigante. Os autores não demonstraram gastos de sua própria campanha para dizer que houve excesso do outro, muito menos indicaram baixa estimativa dos gastos para justificar eventual excesso. Não se apostou nenhum gasto como normal, não se provou corrupção, compra de apoio ou mesmo uso indevido dos meios de comunicação, considerando que o investigado Sérgio Moro já tinha ampla exposição midiática pela sua atuação na Operação Lava Jato, que, repito, não se está em julgamento aqui, nem seus acertos, nem seus erros. Se considerados os gastos em cada pré-campanha, chega-se ao valor de 401 mil, na época do período de filiados no Podemos, 229 mil no União Brasil de São Paulo e 224.778 aqui no Paraná. Se somada as pré-campanhas, que isso não se mostra adequado, chega a ser 854 mil, o que corresponde a 19,22% do limite de gastos para a campanha do senador no estado do Paraná. Considerando os gastos efetivamente direcionados a essa campanha, representa 5% do teto de gastos da campanha do senador e 11,51% da média de gastos da campanha, considerando todas as candidaturas lançadas. São circunstâncias que não justificam eventual cassação. Se não bastasse isso, face a tudo aquilo que foi produzido, apesar de não ter dúvida, não vejo com a devida vênia como afastar o princípio do indúbio pró-sufrágio, amplamente reconhecido pelo Tribunal Superior Eleitoral, aqui cito o ministro Ricardo Araújo, segundo o qual a expressão do voto e da soberania popular merece ser preservada pelo Poder Judiciário, citado no agravo regimental do recurso especial, o ministro Mauro Campbell, valendo a pena destacar ainda o voto do ministro Ricardo Lewandowski, na mesma Corte Eleitoral, no recurso especial 0600719101. Diz o ministro: essa justiça especializada tem por fundamento que, em caso de dúvida razoável da melhor interpretação do direito posto, vigora na esfera peculiar do direito eleitoral o princípio do indúbio pró-sufrágio, segundo o qual a expressão do voto popular e a máxima preservação da capacidade eleitoral passiva merecem ser prioritariamente tuteladas pelo Poder Judiciário. Por fim, no Tratado de Direito Eleitoral, coordenado pelo ministro Luiz Fux, Luiz Fernando Casagrande Pereira e pelo Dr. Walter Agra, organizado pelo Dr. Luiz Fernando Pitinin, a professora Vânia Siciliano Aieta, em artigo intitulado O Sacrifício dos Direitos Políticos, através da pena de inelegibilidade, deixa claro o problema da discussão jurídica e política envolvido no tema. Diz a professora: precisamos combater os julgamentos com escopo midiático, o que foi intensificado com o televisionamento das sessões do julgamento dos tribunais superiores, gerando os comentaristas leigos de ocasião. Face a essa conjuntura, defender a estrita legalidade virou um ato revolucionário. Observe-se ainda, com atenta preocupação, a odiosa criminalização da política. Não podemos conduzir nossas atuações jurídicas motivadas por manifestações midiáticas alicerçadas pelos sentimentos de comoção popular e pela necessidade de dar satisfação aos anseios de uma sociedade controlada pelos ditames dos meios de comunicação, com o objetivo de expurgar da vida pública aquelas pessoas tidas como indesejáveis ou indignas do mandato popular, malgrado seja elas, independente do juízo de valor, representantes eleitos pela vontade popular. Mesmo diante da legitimidade da insatisfação da sociedade organizada, não cabe ao Poder Judiciário agir na esteira do que considera indignante, mas sim prestar a jurisdição, atento às leis e, principalmente, ao arcabouço constitucional vigente, até porque os mesmos atores que protestam em face dos representantes eleitos são os que os elegem. Por fim, nada mais destacar que a ação de direção judicial eleitoral é via inadequada para apuração de infrações penais
e que os investigantes não possuem legitimidade para o julgamento da respectiva ação penal. Sucede que, diante de todos os postos ao longo desse voto, não se constatam indícios mínimos dos crimes de apropriação indébita, falsidade para fins eleitorais, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, dentre outros delitos comuns eleitorais aventados pelos investigantes. Tanto é que isso não justifica o encaminhamento de peças à Procuradoria para a apuração, inclusive porque no próprio parecer do Ministério Público nada foi sinalizado nesse sentido. Senhor presidente, tendo exposto, voto no sentido de referendar a decisão de saneamento no tocante à rejeição dos preliminares e, no mérito, julgar improcedente ambas as demandas. É como penso, é como voto, senhor presidente. Desculpe a demora na leitura do voto. Então, e aí o advogado efetivo do TRE do Paraná, o José Rodrigo Sade, confirmou, tá? Mediante ao relator, ele confirmou o que disse o relator e, por isso, com essa alegação, ele pediu vistas. Então, tá parado. Primeiro, registrar aqui o alto nível da advocacia paranaense eleitoral. Quando o TRE é elogiado Brasil afora, muito por isso é porque os advogados e advogadas do Paraná levam a nossa imagem Brasil afora. Foram debates de alto nível, doutor Bruno Cristaldi, doutor Luiz Petinin, Gustavo Guedes e Cássio Prudente. Ouvi também com atenção o doutor Godoy, o seu parecer, que reafirmou aqui do plenário, e claro, não pude deixar de ouvir também o relator, com um voto por todos nós já imaginado, muito poderoso, muito minucioso, voto esse que me obriga a pedir vistas para na próxima quarta-feira já trazer a minha sugestão de voto aos demais colegas, presidente. Obrigado, senhor José Rodrigo Sade. Então, como foi estabelecido aqui, os pedidos de vista sempre entram para análise no dia seguinte, ou seja, segunda, quarta, outra segunda, excepcionalmente para terça-feira, ou seja, esse julgamento acaba no dia 8 ou dia 9, que o princípio da celeridade para darmos fim aqui nesse processo. Agradeço a todos, mais uma vez, eu agradeço aqui os ilustres advogados pelo respeito pela corte, pela beleza da sustentação oral. Você acompanha, portanto, aí o julgamento do caso Sérgio Moro no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. E como a gente viu agora há pouco, houve pedido de vista, portanto, do caso, ou seja, o caso será retomado em um outro momento. O pedido de vista foi pelo advogado do TRE do Paraná, José Rodrigo Sade, mas antes da palavra do advogado, houve ali a leitura do relatório pelo desembargador Luciano Falavinha Souza. A leitura foi de 2 horas e 15 minutos e, portanto, o relatório... Possivelmente, né, vai ser retomado nos próximos dias, possivelmente, pelo que eu vi, a partir de quarta-feira. Né? Isso vai demorar, vai se estender. Eu vou até ler para vocês, porque não dá para decorar tudo, eu vou ler para vocês uma análise de como é que vai ficar esse caso como um todo, tá? Tem uma análise, deixa eu ver de quem? Do Roberto Bertoldo. Eu também não vou ler tudo, porque a análise é grande pra caramba, mas eu vou pegar os resuminhos. Do que o Moro é acusado, bom, a gente já sabe, né? A acusação sobre abuso do poder econômico praticado por Moro na campanha de 2020, isso nós já falamos, né? Tendo se apropriado de recursos de 2 partidos políticos, o Podemos e União Brasil, que é o que eu falei, ele entrou em um para querer vir como presidente, depois se associou ao outro para tentar a presidência, mas só conseguiu o Senado. Né? Há um suspeito pagamento de honorários de 1 milhão para um advogado. Quanto tempo isso vai demorar? Pelo formato que o TRE estabeleceu, o julgamento levará 3 sessões, 2 ou 3 semanas. Da decisão cabem recursos? Sim, favorável ou desfavorável a Moro. As partes poderão e irão apresentar recursos. Primeiro, no âmbito do próprio TRE, caberá embargos de declaração e depois caberá o recurso ordinário
dirigida ao TSE. Se o TRE cassá-lo, ele perderá o mandato no Senado imediato? Não perderá de imediato. O recurso que será encaminhado ao TSE possui efeito suspensivo, isto é, somente a confirmação da cassação pelo TSE fará com que Moro tenha que deixar o mandato. Quanto tempo levará para chegar e julgar no TSE? Pelos recursos cabíveis no TRE e pelas estratégias possíveis para a defesa do Moro, que é muito boa, o recurso chegará ao TSE provavelmente em final de junho e julho, quer dizer, a coisa vai se esticar. Porque não existe um prazo legal para o TSE julgar o recurso. Qual será o resultado do julgamento do TRE? O voto do relator deverá ser pela cassação de Moro, só que não foi. O voto do relator foi pela absolvição. Moro deverá ter 2 votos de desembargadores muito ligados a ele, talvez um terceiro, mas deverá perder os demais. Bom, quem entrará na vaga do Moro? O TSE convocará novas eleições no Paraná, em data que será definida somente após a vacância de Moro. Bom, resumindo, é mais ou menos isso. Tá? Então a gente tem que aguardar, isso vai se estender, isso vai demorar no mínimo até julho, para depois ter um pouquinho mais de extensão. E eu vou repetir, apesar de eu ter minhas restrições com relação a Moro, pau que dá em Chico tem que dar em Francisco, né? Vamos para o próximo tema de abuso de poder, que também tá uma fofoca, gente. A dona Canja. Pois é, a dona Canja, através de uma denúncia do Lauro Jardim do Globo, não sei o que está acontecendo com o Globo, né? Que passava tanto pano e agora está vindo cada hora com algum probleminha com relação a Dom Ratão e dona Canja, mas que bom pra gente, né? Ele trouxe uma denúncia que é grave, gente, é gravíssimo. Que dona Canja interferiu no Poder Judiciário com relação ao caso Robinho, né? A gente vai dar uma olhada no que o próprio Lauro Jardim tem a dizer sobre isso. Às vésperas do julgamento do Robinho no STJ, 2 semanas atrás, a Janja entrou em campo para dar uma forcinha na condenação do ex-jogador. É isso mesmo, a primeira-dama se meteu pessoalmente no caso do Robinho, como eu contei ontem na minha coluna de domingo no Globo, e agora eu vou dar para vocês mais detalhes do que exatamente aconteceu. Bom, eu apurei que a Janja ligou para o relator do caso no STJ, o ministro Francisco Falcão, para pressioná-lo, obviamente, para que o Robinho cumprisse no Brasil a pena de 9 anos a que ele foi condenado na Itália por estupro. Até onde se sabe, o desejo da Janja estava em sintonia com o voto do ministro Falcão. Aliás, o próprio Lula, 2 dias antes do julgamento, também falou do caso do Robinho, mesmo sem ser perguntado, disse que o Robinho deveria cumprir a sua pena no Brasil. O interesse da Janja no judiciário não para nesse caso do Robinho. Ela também tem atuado nas cortes superiores para tentar influir em algumas indicações de juízes na Justiça Federal. Por exemplo, uma das 2 vagas abertas no TRF de São Paulo. Essas vagas serão preenchidas por advogados e têm recebido uma atenção especial da primeira-dama, que já está trabalhando por uma das candidatas. Tanto esse caso do Robinho, quanto esse outro da Justiça Federal que eu contei aqui,
são atuações absolutamente alheias ao que se espera do trabalho de uma primeira-dama. É isso aí. Na segunda-feira que vem eu estarei de volta aqui com mais bastidores para vocês. Tchau. Vocês viram, né? E conforme ele mesmo disse, o Lauro Jardim, eu não estou falando nada, só estou trazendo, não só a Dona Canja, mas como o Dom Ratão também. E isso é grave. É grave. Tá? Essa interferência não pode acontecer. E vamos ver agora um pouco do que os comentaristas da revista Oeste falam sobre o caso para poder esclarecer melhor a gente. A primeira-dama Janja da Silva teria pressionado o ministro Francisco Falcão, relator do caso Robinho no Superior Tribunal de Justiça, para que o ex-jogador fosse preso no Brasil. A informação foi publicada neste domingo pelo colunista Lauro Jardim, do jornal o Globo. Segundo informações obtidas pelo jornalista, às vésperas do julgamento de Robinho no STJ, Janja entrou em contato por telefone com Falcão para determinar que a prisão do ex-atleta, condenado por estupro coletivo pela justiça italiana, fosse cumprida no Brasil. Coincidência ou não, depois da conversa, o ministro votou exatamente de acordo com a vontade de Janja. O magistrado defendeu a tese de que Robinho não deveria ser extraditado para a Itália e cumprisse no Brasil a pena de 9 anos de prisão. Ainda segundo o jornalista, Janja tem outros interesses no judiciário, como indicar juízes em cortes superiores na Justiça Federal. Bom, Ana, saiu agora uma informação, agora há pouco, que a deputada federal Carla Zambelli chegou a solicitar ao Ministério Público, então, uma investigação a respeito da conduta aí da primeira-dama Janja da Silva, por suposta interferência aí no caso do jogador Robinho no STJ, um caso aí bastante preocupante, né? A primeira-dama governando o país não é de hoje. Então, Paula, a Janja ainda não se manifestou sobre essa notícia, né? O que indica que, se ela não desmentiu, não, se é boato, até agora pode ter havido um peso aí do dedinho, né, da primeira-dama agora no judiciário. O que é um absurdo. Porque nós temos uma primeira-dama que dá palpite em absolutamente tudo no Brasil. E não é que ela apenas dá palpite, ela dá palpite e ela, nos bastidores, age para que aquela opinião ou vontade dela, porque ela é cheia de vontades, né? Eu quero conhecer o Egito, eu quero conhecer o Papa, eu quero apertar a mão do presidente americano, eu quero ter um gabinete igual a primeira-dama dos Estados Unidos. Acontece, nós já entendemos que ela tem um poder ali de acionar todo o aparato estatal, usando o nosso dinheiro do pagador de impostos, para que a vontade dela seja feita. Gravíssimo, gravíssimo, e isso precisa ser investigado e alguém precisa frear, né, essa primeira-dama no sentido de, se é a Carla Zambelli, se é o Legislativo, ou se alguém tem que falar, olha, o papel da senhora não é esse. A senhora não é primeira-ministra, a senhora não é legisladora, a senhora não é juíza, a senhora é primeira-dama. Tenha como exemplo a Michele Bolsonaro, outras primeiras-damas no Brasil, que se envolveram com o social no Brasil, com projetos sociais, projetos importantes que podem fazer a diferença na vida das pessoas carentes, e não esse deslumbramento todo. Agora, curioso, eu não vou entrar no mérito aí do julgamento do caso do Robinho, porque eu realmente não acompanhei o caso. Agora, é curioso como há um peso e duas medidas aí, porque ele foi, né, cometeu o crime na Itália, foi julgado na Itália e deveria cumprir a sua pena na Itália. Mas tudo que aconteceu com Lula foi cancelado e anulado porque Curitiba estava errado. Então, estamos no mesmo país, o crime dele foi cometido no Brasil, mas Curitiba, eu acho que não é no Brasil, então o STF anulou. Curitiba está errado, o CEP está errado dentro do Brasil. Então, essa gente não para em pé, Paula, é uma hipocrisia danada. Agora, essa primeira-dama, alguém precisa frear essas ações para que ela não interfira mais no país da maneira como ela interfere. Até a opinião completamente errada sobre economia ela costuma dar. Já basta, né? Já tivemos uma Dilma, o papel dela não é esse no Brasil. É isso. Parece que o poder judiciário agora
ficou louco. Ficou louco. Ele não tem um caminho a seguir. É quem manda. Não pode ser assim, gente. Pois se os togados lá vivem dizendo que é um poder independente, que independência é essa? Que independência é essa? Que uma canja qualquer pode interferir diretamente. Então, não tem independência. É complicado, né? E aí a gente volta, além do Moro, né? Por essa história aí de abuso de poder financeiro, usou recursos e tal, vem Toffoli, né? E muda o entendimento sobre uma inegibilidade por abuso de poder da máquina. A mesma história do Bolsonaro. Ele está inelegível pela mesma coisa. E o Toffoli veio e reverteu o caso, tá? Para um prefeito. Deixa eu ver de onde que é o prefeito. Prefeito de Magé, Renato Cozzolino, né? Abuso de poder político, o entendimento do Toffoli foi de anular a inelegibilidade. Então, mediante isto, como é que fica a história agora do Bolsonaro? Porque se a gente for pensar no juridiquês sério, o que não é o caso do nosso Brasil, a gente pode pensar o seguinte: agora ele abriu jurisprudência para favorecer o Bonoro. Só que, como a gente pode ver, ninguém nem sabe quem é que manda no judiciário, qual poder atropela qual. Tá uma zona que até Dona Canja, quem é Dona Canja? Ela foi eleita o quê? Ela foi eleita a trocadora de fralda, cuidadora de bêbado lá na cadeia pelo próprio bêbado. Foi a única coisa que ela foi eleita. Ou vocês lembram de alguma eleição que eu não soube? Um bebum, cachaceiro, enquanto presidiário, a elegeu para trocadora de suas fraldas. Só houve esse tipo de eleição. Mas está mandando no judiciário. Então, eu não sei se ela manda no Toffoli também, né? Eu não sei em quem ela manda, eu não sei de quem que ela troca as fraldas. Vai que ela trocou a fralda desse juiz aí do caso Robinho, né? Ninguém sabe. Enfim, gente, a questão é, com essa bagunça toda, nós temos chances de ver a coisa aí bagunçando no judiciário de uma maneira que acabe nos favorecendo, né? Porque a cada dia é maior desmoralização de casos. Eles aceitam causas que não é para aceitar, caçam só para feder com o outro, se mete só quando interessa ao Dom Ratão, porque esse pedido partiu do PT, né? Assim como partiu do casal Rato e Canja, a história do Robinho. Eu não sei do que partiu esse aí do Toffoli, mas a gente sabe que ele é ligado ao PT. Isso está bagunçando muito. Credibilidade, respeito, se bem que eles não estão muito preocupados com isso, né? Mas vai que uma hora um se preocupe.
e comece a mudar de verdade. Não vamos parar nossas orações, não vamos parar de acreditar em Deus, não vamos parar de pedir a Deus pela ressurreição do nosso Brasil. Tá bom, gente? Então é isso, me fala aí de onde que vocês estão falando, tá? Para eu falar o nomezinho de vocês aqui, mandar um beijo, agradecer, tá bom? Cione, Terezinha, beijo pra você, pra Zaqueu, tá? Pra Maria Aparecida, que estão sempre comigo. Até a próxima e fui. Meu povo e minha pova, meus amores e amoras, o nosso canal é pequenininho e não é monetizado. Portanto, infelizmente eu não tenho como me dedicar por mais tempo para trazer vídeos mais elaborados, e até mesmo maior número de assuntos, pois isso demanda bastante tempo, tanto de pesquisa quanto de edição, e preciso correr atrás para sobreviver. Então, caso sentirem em seu coração a vontade de nos ajudar a crescer e melhorar a nossa qualidade com qualquer quantia, já me ajudará muito. Ficarei imensamente grata a cada um de vocês e tenho a certeza que Deus abençoará e recompensará grandemente a sua colaboração. Muito obrigada.